Fala galera, aqui é o professor Joades, professor da plataforma Gonçalves Dias. Estamos aqui no nosso projeto Atividades Curriculares Complementares, tá? Então você que é do primeiro ano vai assistir agora uma aulinha lá dos conteúdos finais do primeiro ano, tá? Mas tão importante quanto o resto, obviamente, certo? Então olha só, a nossa aula de hoje fala sobre equilíbrio de corpo extenso. Porém, como nossa aula é curta, eu vou falar sobre um assunto que fica antes de equilíbrio de corpo extenso, tá? Uma grandeza física muito interessante e que a gente usa muito, tá? Que grandeza é essa? Momento de uma força, ou também chamado de torque. O que é o momento de uma força? O que é um torque? Vamos ver aqui, ó. Grandeza física associada ao movimento de rotação de um determinado corpo em razão da ação de uma força é denominada torque. Ou seja, o torque é definido como produto da força aplicada em relação a um determinado ponto de referência, pela distância que separa a linha de atuação dessa força ao ponto de referência, tá? Então, o torque, senhores e senhoritas, é um giro que você dá em um corpo extenso. Mas Joadson, o que é um corpo extenso? Um corpo extenso é um corpo cujas dimensões não podem ser desprezadas. Por exemplo, esse controle aqui, para mim aqui, ele pode funcionar como um corpo extenso. Então, um torque seria assim, ó, um giro que você dá nele, tá? Ah, mas isso é tão importante? É, bastante importante. No nosso dia a dia tem, Joadson? Tem. Imagina, para você abrir uma porta, no mínimo são 2 torques necessários, né? Um para girar a maçaneta, já girou, já tem um primeiro torque. E outro para abrir a porta, já tem um segundo torque. Então é essa grandeza que a gente vai estudar hoje. Tá legal? Então vamos aqui, ó. Olha a expressão matemática que define o torque, ou momento de uma força, tá? Também chamado de momento angular. Vejam só. Torque, ou momento de uma força, é a força vezes o braço da força, tá? O que seria esse braço da força, gente? É a linha, é a distância, perdão, melhor dizendo, é a distância da linha de atuação da força até o apoio. Então veja, essa chave aqui, ó, ela vai ser mexida aqui, ó. A linha de atuação da força está sendo essa. A distância da linha de atuação da força até o apoio nós chamamos de torque, nós chamamos de braço da força, tá? Então, braço é essa distância, ó, da linha da atuação da força até o ponto de apoio. O que seria o ponto de apoio? É a referência onde o corpo vai girar em torno dele, certo? Que nesse caso aqui, ó, fica bem aqui no parafuso que vai ser girado, né? Na porca que vai ser girada aqui do parafuso. Belezinha? Mais ou menos, porque aí nós temos um sinal. Quando ela girar para um sentido, você coloca um sinal. Quando ela girar para outro sentido, você coloca um sinal. Mas qual é o sinal, Joades, que a gente bota para o sentido horário, por exemplo? Se girar no sentido horário, que sinal eu boto? Você que escolhe, tá? Contanto que para um sentido você adote um sinal e para o outro sentido você adote o sinal contrário, tá? Então isso é preciso. Mas aí o lado que vai ser positivo ou negativo você escolhe. Belezinha? Então é isso, ó. Momento de uma força é força vezes o braço da força. Beleza? Legal. Então aqui agora vamos falar de uma das máquinas simples, né? O que são máquinas simples? Máquinas simples são dispositivos, como o nome já diz, simples, que têm a função de nos trazer uma vantagem mecânica, tá? Ou seja, usando uma máquina simples, você consegue fazer menos esforço ao realizar uma atividade, tá? Um exemplo pode ser esse aqui, ó. Para você folgar esse parafuso, você usando uma chave ficaria muito mais fácil do que você com a própria mão. Tá? E no nosso dia a dia, a gente percebe uma coisa até empírica, que quanto mais longa for a chave, menos esforço você vai fazer, tá? Então, ó, porque
Para ela girar, para ter o momento, essas duas grandezas no mesmo membro são inversamente proporcionais. Quanto maior for o braço, ou seja, quanto maior for a distância até o apoio, menor vai ser a força necessária para você girar a barra, girar o parafuso ali, ou seja, realizar um momento angular, realizar o torque. Tá legal? Então, as alavancas são dispositivos assim. São máquinas simples. Eu estava falando de máquinas simples, né? Máquinas simples, dispositivos simples, que nos traz vantagens mecânicas. Agora, exemplo de máquinas simples. As alavancas são máquinas simples. Outro exemplo de máquinas simples, roldanas móveis. Outro exemplo de máquinas simples, as cunhas, que são as facas, por exemplo, são máquinas simples. Outro exemplo, nós temos os planos inclinados, também são máquinas simples. Só que o mais comum deles, assim, o mais aplicado, o mais presente no nosso dia a dia, são as alavancas. A alavanca é tão legal que Arquimedes disse assim, ó, me dê uma alavanca e um ponto de apoio no espaço que eu levantarei o mundo. Agora imaginemos o braço dessa alavanca para ele conseguir fazer essa força. Eu coloquei a ilustração aí para lembrar, tá? Então, ó, ações que executamos no cotidiano, como abrir uma porta, trocar o pneu de um carro, utilizando uma chave de rodas, dentre outras circunstâncias, exigirá de nós menor quantidade de força se o braço da alavanca for aumentado, tá? Então é isso, quanto maior for o braço da alavanca, menos força você vai fazer. Beleza, ó. Então, ó, o que é uma alavanca? A alavanca é constituída de um ponto de apoio, olha só, o ponto de apoio bem aqui, são os elementos de uma alavanca. A força resistente e a força potente. O que é a força resistente e o que é a força potente? Vamos primeiro para a força potente. A força potente é a força que você vai fazer para realizar a atividade que você pretende. Então, no caso desse indígena aqui, que quer levantar essa pedra, a força que ele vai fazer para realizar a atividade que ele deseja, chamamos de força potente, aqui representado por P. E a força resistente é a força que se opõe a isso. No caso, a pedra vai fazer uma força chamada de força resistente. Então, o homem aplica uma força chamada de força potente e a pedra vai aplicar uma força na alavanca chamada de força resistente. Então, esses são os principais elementos e o ponto A aqui é o apoio, no caso, aquela pedra ali, tá bom? Beleza. Agora, gente, os tipos de alavanca. São 3 tipos de alavanca. Eu coloquei para vocês imaginarem o que a gente usa aí, ó. A primeira é a interfixa. Por que que o nome é interfixa? Inter, entre. Fixa é o ponto de apoio, que é fixo, tá? Que ele não se move. Então, o ponto de apoio fica entre os 2 elementos. Mas que elementos são esses? Força potente e força resistente. Força potente de um lado, força resistente do outro, o ponto de apoio, que é o ponto fixo bem no meio. Então essa alavanca ela é interfixa. Olha aqui o exemplo, ó. Força potente desse lado, força resistência desse, olha o ponto de apoio. Certo? Agora, alguns exemplos do nosso dia a dia. Vamos ver, ó. A alavanca interfixa é aquela em que o ponto de apoio se localiza entre a força potente e a força resistente, como demonstrado na imagem abaixo. Olha aqui, ó, uma tesoura, ó. A gente usava tesoura e nem sabia que era uma máquina simples, que era uma alavanca. Mas tesoura é uma alavanca, alicate é uma alavanca, o martelo também é uma alavanca, tá? Olha o ponto de apoio da tesoura bem aqui, ó. Certo? Aqui a força potente, aqui a força resistente, tá? Olha o alicate. O ponto de apoio do alicate é aquele parafuso do centro. Aonde você faz a força aqui, ó. É chamado de força potente, aonde ele aperta é a força resistente. E quando você usa um martelo para arrancar um prego, você está utilizando uma alavanca interfixa. A força que você vai fazer aqui, força potente. A força que é aplicada no prego é a força resistente. E a cabeça do martelo está funcionando de apoio, está entre a força potente e a força resistente. É uma alavanca interfixa, tá? Então vamos para a segunda. É a interresistente. Olha como é fácil. Inter, entre. Resistente, força resistente. Então, ó, a força resistente está entre os outros 2 elementos.
força potente e apoio, tá? Olha aqui, ó, ponto de apoio de um lado, força potente do outro e a força resistente bem no meio. A alavanca interresistente é aquela em que a força resistente se localiza entre a força potente e o apoio, como demonstrado na figura que está aqui. Agora, exemplos no nosso dia a dia, tá? Você tem o abridor de garrafas, tá? Aqui é o ponto de apoio, em cima, onde pega na tampa, é o ponto de apoio. A força que você vai fazer é na outra extremidade. E a força nessa... O que quer fazer aqui com o abridor? Eu quero arrancar a tampa. Então, a força necessária para arrancar a tampa é a força resistente. Então, olha só. Apoio, força potente e a força resistente bem no meio. Certo? Aí, o outro caso aqui. Você tem o quebra-nozes, tá? Um quebrador de nozes. Olha onde está o apoio. Você abre isso, né? Coloca a noz e fecha. A força potente bem aqui, ó. O ponto de apoio é esse aqui, é onde a ferramenta vai girar em torno dele. E o que é que ele quer fazer mesmo? Quebrar uma noz. Então, a força resistente é a força necessária para quebrar a noz, tá? E outro exemplo bem comum é o carrinho de mão. O carrinho de mão, a roda é o ponto de apoio. É o local onde o corpo vai girar em torno dele. Não é que você vai fazer o giro completo não, meus amigos e minhas amigas. Não precisa isso. É só um giro pequeno, ó. Levantou, já deu um torquezinho, né? Vai girar em torno de quê? Da roda. Então ali é o ponto de apoio. A força que você vai fazer para realizar a atividade? Força potente. E a força resistente é o peso da carga colocada sobre o carrinho, certo? Então, com um carrinho, você faz um esforço menor para carregar alguma coisa, tá? Belezinha? E a última é a interpotente, certo? Entre, potente, força potente. Então, a força potente está entre os outros dois elementos, certo? É aquela em que a força potente se localiza entre a força resistente e o ponto de apoio. Então, olha aqui, ó o ponto de apoio de um lado, ó a força resistente de outro. E bem aqui no meio é a força potente. Vamos para o exemplo, ó. Vou deixar a vassoura por último. Mas você tem um cortador de unhas. O cortador de unhas, lá à extremidade, tem a extremidade que corta, que lá é a força resistente. Mas como eu vou saber onde é que é a força resistente? É só você se ligar. Para que eu quero o cortador de unhas? Óbvio, para cortar unhas. Então, aonde cortar a unha, que é a atividade que eu quero realizar, é a força resistente. A força potente é a que eu vou fazer para cortar a unha, que está bem no meio. E o apoio é outra extremidade onde aquela pecinha vai girar em torno dele, certo? Então, ó, o ponto de apoio aqui, né? E as duas pecinhas, elas giram em torno, força potente é feita ali. Outro exemplo é uma pinça, tá? Ó, a pinça, aqui, aquela parte unida das duas hastes, é o ponto de apoio. A força potente que você faz bem no meio. A força resistente é a necessária para tirar o pelo, certo? Um pegador de gelo também tá nessa mesma linha. É uma alavanca interpotente. Belezinha? E agora a vassoura? Olha, a vassoura, vamos lá, serve para quê? Varrer. Por que eu estou fazendo essas perguntas óbvias? É para vocês saberem aonde fica a força resistente. O cortador de unha, cortar. Então, onde está cortando é a força resistente. O abridor de garrafa, abrir a tampa. Aonde estiver fazendo a força para abrir é a força resistente. A pinça, aonde estiver pegando o pelo, é a força resistente. E a vassoura, aonde estiver varrendo, é a força resistente. Tá bom? Então, veja só. Eu vou pegar o cabo de vassoura aqui, ó, segurar. Eu tenho essas duas mãos. No caso aqui, a minha mão esquerda e a minha mão direita.
O que que a gente faz para varrer? Ó, segura com a mão esquerda aqui na ponta e com a mão direita você faz um movimento, ó, com a vassoura. Então essa mão aqui, ó, tá realizando a força potente e essa aqui, a minha mão esquerda, está servindo só como apoio. Tá? Então a força potente é feita aqui, ó. Então apoio, força potente e lá no chão a força resistente. Tá? Então ela é interpotente. Beleza? Viu como é legal? Eu acredito que muitos de vocês não sabiam que uma vassoura era uma alavanca, que um cortador de unha era uma alavanca, né? Que um alicate, uma tesoura eram alavancas, tá? Belezinha, então vamos lá, vamos passando. Para as alavancas, nós temos uma equação bem simples, tá? Que é essa daqui, ó, a equação das alavancas. Para essas alavancas simples, eu tenho essa equação, que é o momento da força potente vai ser igual ao momento da força resistente, para ela poder ficar em equilíbrio. Certo? Então, ó, força potente vezes braço da força potente é igual a força resistente vezes braço da força resistente. Pode ser aplicado para qualquer tipo de alavanca, tá bom, gente? E às vezes a gente consegue substituir por F1, braço de F1 e F2, braço de F2. Em vez de força potente e força resistente, a gente faz F1 e F2, mas vai dar na mesma. Tá legal? Então essa é a equação bem simples para a gente aplicar nas alavancas que estão em equilíbrio. Belezinha? Ok. Então, para fixar o conteúdo, a gente vai fazer alguns exercícios aí. Olha só. A imagem representa uma balança utilizada para a medida da massa de uma fruta. A massa colocada no braço direito da balança é de 100 gramas. E o sistema encontra-se em equilíbrio. A massa dessa fruta em gramas é igual a quanto? Ah, gente, vocês poderiam botar, ó, é 100, letra A, né? Mas só se essa balança ela fosse de braços iguais. Mas os braços são diferentes. Ó, aqui tem um braço de 10 centímetros, aqui tem um braço de 50 centímetros. Então, vamos aplicar, como ela está em equilíbrio, ó, essa haste aqui está em equilíbrio, a gente vai aplicar a equação das alavancas. Então, se liguem, olhem para cá, ó. Questão número 1. Só reproduzir ela aqui rapidinho, ó. De forma mais simples. Bem aqui é o ponto de apoio, né? Bem aqui, ó, eu tenho... Opa, fazer de outra cor aqui para ficar melhor. Bem aqui eu vou ter, ó, uma força para cá para baixo. Como é que chama essa força? É o peso da fruta que eu quero medir. Do outro lado, eu vou ter outro pezinho aqui, ó, que é o peso da massa de 100 gramas. Eu vou botar aqui, ó, P100, certo? E o ponto de apoio bem aqui no meio. Joades, essa é interfixa, interpotente e interresistente. O ponto fixo está no meio, então é uma alavanca interfixa, tá? Ó, bem aqui seria o braço do peso da fruta. Essa distância, ó, gente, da linha de ação da força até o ponto de apoio. E aqui o outro braço, ó, da linha de ação da força até o ponto de apoio seria o outro braço, braço do peso de 100. Aí vamos para a fórmula, ó. Força 1 vezes o braço da força 1 é igual a força 2 vezes o braço da força 2. Né? Como eu falei anteriormente. Quem é a força 1? É o peso da fruta que eu quero saber. O braço da força 1 é esse valor bem aqui, ó. Olha lá na tela, 50 centímetros. Você pode deixar em centímetros aqui, ó. Quando eu tiver essa igualdade, ó, aqui é força vezes braço e do outro lado força vezes braço, não é preciso transformar para o sistema internacional. Basta deixar a mesma unidade de medida nos dois lados, tá bom? Então eu vou deixar aqui em centímetros e aqui em centímetros também. Então, ó, braço da força 1 é 50 centímetros. É igual ao P2, P100, perdão,
Aí vamos, braço da força 100, que é isso aqui, ó. Vamos olhar para lá, para a tela. Opa, perdão, gente. Ali tem, eu botei 50, não, aqui é 10 centímetros, perdão. Tá lá no desenho. E aqui 50 centímetros, tá? Então aqui, ó, é 10. E aqui é que vai ser 50, tá? Mas como é que calcula o peso de uma coisa? Vamos botar aqui, ó, para lembrar, peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Então, ó, que é o peso da fruta? É a massa da fruta vezes a aceleração da gravidade. Isso aqui vezes 10, que é igual a massa lá do peso de 100 vezes a gravidade vezes 50. Aí dá para a gente cancelar, ó, gravidade com gravidade, certo? E aqui vamos ver agora, ó, massa da fruta vezes 10 é igual a 100 vezes 50. Então a massa da fruta, esse 10 vai passar dividindo, só que ali já temos, ó, 100 vezes 50, 5.000. Isso dividido por 10. Ó, dá uma canceladinha, vamos para cá para cima para finalizar. A massa da fruta igual a 500 gramas. Pronto, galera, ó. Será que tem alguma opção aí 500 gramas? Eu fiz bem devagar para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas para você que já tem uma certa habilidadezinha, tanto com a física quanto com a matemática, pode pular algumas etapas e fazer direto, tá? Eu fiz devagarzinho mesmo, porque eu gosto de fazer assim, com a intenção de que todos entendam. Belezinha? Então a resposta aí, 500 gramas. Vamos ver se está certo? Beleza. Resposta certa, 500 gramas. Tá bom? E aí, vocês gostaram? Eu espero que tenham gostado, tá? No nosso material, você vai ter mais exercícios. Com as atividades, você tem um resumo teórico que você pode acompanhar, tá? Resolver os exercícios. Gente, a gente aprende mais fazendo exercício do que com a aula teórica. Então, não deixe de fazer os exercícios, os gabaritos estão aí. O seu professor na escola, ele vai lhe ajudar, tá? Então, reforce esse estudo. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.